Agora sim, nós iremos trazer o restante da nossa decoração. Eu vou aproveitar e ligar aqui a nossa marcenaria, que nós vamos precisar agora dela para inserir os outros elementos. Olha que gracinha que tá ficando o nosso banheiro, né? Agora sim, nós vamos checar quanto nós temos de espaço para colocar a nossa papeleira aqui e também o nosso cestinho de lixo. Vamos lá, nós temos mais ou menos uns 16 centímetros. Então, vou buscar lá o bloquinho da papeleira e qualquer necessidade a gente faz aí um escalonamento no bloquinho. O bloquinho do cesto de lixo é esse aqui, nós vamos dar um Ctrl C nele. Lá dentro do projeto, Ctrl V. Claro que você não vai esquecer daquelas informações que eu te passei em relação à análise do bloquinho. Olha só, até que ela está num tamanho interessante. Nós vamos colocar ela aqui do lado, porém, apenas dá uma leve diminuída, um leve escalonamento. Cuidado com o escalonamento para não ficar uma coisa muito grotesca, tá? E aí, vou pegar aqui o meu transferidor, dar uma rotacionada de 90 graus. Claro que com muito treino vocês vão conseguir ter essas habilidades. Vocês estão percebendo que eu estou movimentando o bloquinho, não necessariamente clicando em cima dele? Essa é uma dica muito boa que eu dou para os meus alunos. Pouca gente se atenta para isso, a pessoa às vezes fica teimando e ficar ali clicando em cima do bloquinho. Para não perder tempo, às vezes eu clico aqui, ó, já do ladinho, não tem problema nenhum, tá? Fica bem interessante. Se ficou muito perto, aqui a gente pode fazer o seguinte, ou colocar a lixeirinha para uma outra posição, porque o nosso cliente ele tem a necessidade de guardar muitas coisas, então a gente pode estar fazendo aí algumas alterações, talvez no tamanho da marcenaria, ou até mesmo no espaço que a gente tem ali para a bacia sanitária, tá? É importante você ter aqui a pega da mão. Vamos agora trazer a nossa papeleira para colocar aqui nesse espaço que sobrou? E aí eu vou aproveitar e ligar a decoração para a gente ver qual é ali, com uma noção melhor do espaço que a gente tem em relação ao nosso box, ok? Vou lá pegar o nosso bloquinho. Muitos alunos às vezes me perguntam, Maiane, que bloco é esse? Onde foi que você baixou? Que eu não estou encontrando em lugar nenhum. E o que acontece, gente, é que diversas vezes eu utilizo um bloco que já existe no 3D Warehouse e eu faço algumas alterações, algumas modificadas naquele bloco já existente. Isso acontece muito. Como, por exemplo, eu olhei essa papeleira aqui, gostei bastante para inserir no nosso projeto e encontrei uma outra papeleira desse estilo aqui, mas a papeleira bem esquisita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar apenas o bloquinho do papel higiênico, vou dar um Ctrl C nele e vou levar lá para aquela outra papeleira que eu gostei. Claro, gente, que isso aqui dá um pouquinho de trabalho, mas em contrapartida o resultado final fica bem melhor. O seu cliente está pagando por um projeto personalizado, então nada de ficar com preguicinha aí em relação a ficar gastando tempo em fazer essas coisas. Você realmente precisa desenvolver a paciência para fazer a escolha correta dos seus bloquinhos. É que eu vou dar uma diminuída no papel higiênico, ok? E olha só, tenho uma nova papeleira, bem melhor do que aquela outra papeleira esquisitinha que eu mostrei para vocês no outro arquivo. Até já perdi aqui a papeleira de vista. Pronto, era essa daqui, ok? Então essa daqui não vou ficar com ela, vou até fechar. E aí essa aqui ficou bem mais interessante, casando de acordo com o nosso projeto. Então eu vou selecionar essa aqui, transformar em um grupo, criar grupo e confirmar aquelas informações que eu passei para vocês. O layer, o dimensionamento, você viu que o papel já veio bem grandinho, então ali eu tenho 20 centímetros. É uma papeleira que nós não vamos colocar na horizontal. Se o espaço couber, ok, mas uma outra maneira interessante é colocar na vertical, fica um pouquinho diferente. Janela, informações do modelo, estatísticas, eliminar os não usados para limpar tudo e agora sim nós vamos dar um Ctrl C e depois lá no projeto um Ctrl V. Tem alguns blocos que ficam pesados e aí a gente demora um pouquinho para processar. Opa, já abri até ali a samambaia. Venho aqui e dou um Ctrl V. Olha só, vamos esperar ele aparecer. O espaço ali tá bem curtinho, não tem problema, já joguei. Pego uma referência plana que eu tiver, aqui eu tô pegando a lixeira e venho, olha só, afastando, certo? Não vou querer ela nessa posição, então o Q, que é do transferidor, vou dar um clique,
arrastar para o lado, um segundo clique e olha só, arrasto para cima e aperto 90 centímetros para ele girar aí nos 90 graus. E o mesmo processo, vou pegar aqui o cantinho dele e vou tentar jogar, olha só, lá na parede. Vou só confirmar aqui se de fato ele está, opa, ficou certinho. Diminui o zoom, tudo isso utilizando a ferramenta do scroll, a bolinha do mouse, e aí a gente aproxima, diminui, rotaciona. Olha só, vou descer aqui um pouquinho a posição dela, ficou bem melhor. Prontinho, ok? Fica ali um estilo bem diferente dessa papeleira que convencional, ela vem na horizontal, ok? É bem comum que eu faça esse tipo de alterações nos bloquinhos. Por exemplo, aqui na torneira, eu não gostei muito desse modelo que veio aqui com o bloquinho da Deca. O que eu vou fazer? Vou alterar também. Então, eu vou entrar no grupinho aqui dessa cuba, selecionar esse conjunto da torneira e do monocomando e vou deletar. Deletar todos, olha só. E vou atrás de um outro bloquinho de torneira. Já até salvei aqui, olha só. Acredito que esse bloquinho está melhor. Vou abrir aqui para vocês. Então, essa aqui é a torneira da Deca que nós vamos estar utilizando, a torneira lavatório Polo. Vou selecionar aqui, dou um Ctrl C no bloquinho, vamos lá no nosso projeto, claro, dentro do bloco da nossa cuba, e dou um Ctrl V. Olha só, vamos lá, e agora sim começa o nosso reposicionamento. Trazer um pouquinho para cá, para lá. Tenta centralizar, olha só, ficou bem mais interessante. Olha só, bem melhor daquele modelinho que estava antes, ok? Por isso que nós colocamos uma roda-banca um pouquinho mais alto, a fim de que a gente conseguisse ter essa torneira com uma proporção boa. Ficou bem melhor. Pronto, vamos continuar a decoração aqui do nosso banheiro, colocando uma bela samambaia, um belo verdinho aqui nesse espaço, que como você viu lá no mood board dos clientes, eles gostam de natureza, verdinho, faz parte do estilo deles, então vamos trazer um charmezinho colocando uma plantinha aqui do lado, causando também um volume especial a esse ambiente. Pronto, tá aqui o bloquinho, Ctrl C, aquele mesmo processo, ver qual que é o tamanho. Eu vou me arriscar agora, vou dar um Ctrl C direto e levar lá para o projeto para ver como é que vai se comportar. E aí, olha só, eu vou aproximar da região que eu quero inserir o meu bloco, que no caso aqui é na prateleira, e vou dar um Ctrl V e esperar ele fazer o processamento. Então, olha só, já chegou ali o bloquinho. Tá vendo que tá aparecendo quase que na parede? Eu vou dar um clique aqui, olha só, e vou dar uma leve movimentada agora para frente, a fim de que ela apareça melhor. Tá vendo que eu não tô clicando exatamente em cima do bloquinho, eu tô clicando ali em uma face paralela, que no caso é a parede. E pelo visto só veio a plantinha, não veio o vaso. Então, dei uma travadinha, barra de espaço para sair do comando. Olha, não veio o vaso, só veio a plantinha. Não tem problema, eu volto lá e trago os dois juntos. Por quê? Porque eu esqueci de agrupar. Fazer isso aqui, ó, selecionar, clicar com o botão direito em cima, criar grupo. Como eu já estou aqui, vou aproveitar agora e olhar as camadas. Olha só, tá vendo? Veio com camadas plantas e luzes. Não quero isso, vou excluir. Ele te faz uma pergunta: você quer mover o conteúdo para a camada padrão? Camada padrão é o layer 0. E aí sim, ok. Você não vai perder nenhuma informação. A única coisa que ele fez foi pegar os elementos que estavam distribuídos em layers diferentes e agrupou tudo no layer 0, ok? Apenas isso que ele fez. Vou lá em cima, janela, informações do modelo, estatísticas, eliminar os não usados, processor, ok? E agora tem uma outra dica também para deixar o seu arquivo mais leve. Vem aqui nos estilos, olha só, eu falei isso nas nossas primeiras aulas. Vou lá na opçãozinha, deixa eu buscar aqui, arestas, olha só, arestas, perfis, e você vai desmarcar esses perfis para ficar mais leve o bloquinho. Agora sim, vou dar um Ctrl C, esperar ele processar e lá no projeto a gente dá um Ctrl V. Aqui no projeto nós vamos dar um Ctrl V, esperar ele fazer o processamento. Posso até jogar um pouquinho mais aqui para frente, porque da outra vez ela não apareceu, mais ou menos aqui, prontinho.
Agora sim, vou selecionar e posicioná-la. Então, olha só, essa partezinha aqui vai ficar para o lado de lá. Cliquei, vou jogar bem aqui no cantinho. É interessante sempre você trabalhar com pontos de referências. Então, aqui vou pegar a ferramenta Q e vou dar uma leve rotacionada com os seus 90. Prontinho. Rotaciona novamente. Eu vou subir esse suporte para nossa plantinha. Se você apertar ali a setinha no teclado travada no azul, ela vai subir, não esquece. Essas dicas são de ouro, elas ajudam muito. Pronto, ali certinho. Ficou até um pouquinho engatada. A gente vai subir um pouquinho também. Pronto, tá ótimo. Agora tá certinho. Vamos diminuir o zoom aqui para ver como é que tá ficando a posição dessa samambaia. Ficou bem melhor. Levar ela aqui um pouquinho mais pro lado. Prontinho. Certo? E aí ela traz um charme bem especial ao espaço. Não atrapalha aqui na visualização do espelho e fica bem elegante. Aqui a gente pode estar complementando também com outros elementos, com outras decorações, mas vamos continuar aqui o nosso processo. Vou colocar uns shampoos, sabonetes aqui dentro desse nicho. Tudo isso, gente, é a fim de que você consiga humanizar o seu projeto. Que o cliente ele se imagine como ele estivesse ali realmente dentro daquele ambiente, dentro daquele espaço, utilizando. Olha só, os bloquinhos estão todos separados. Não esquece, criar grupo, Ctrl C, esperou processar, vou lá no projeto e dou um Ctrl V. Eu não confirmei qual que era a altura deles, mas acredito que esteja na altura padrão, olha só, já vieram. Botão de Q, que é o nosso transferidor, dou um clique, aqui arrasto, clique novamente, 90, Enter, que aí você consegue fazer a afirmação do grupinho, ok? É legal que você faça o seguinte, tem alguns blocos que é interessante para dar uma quebrada, para realmente o cliente parecer que tenha utilizado aquele espaço, você dá umas leves rotacionadas. Por exemplo, esse bloquinho aqui, todos eles, na verdade, são muito lineares. Então, você pega a ferramenta Q e dá aí digamos que uma leve rotacionada, para não parecerem todos que estão aí tão certinhos. Porque na vida real a gente não faz isso, colocar ali as coisas assim tão certinhas ou tão lineares. Não acredito que você entendeu aí o que eu queria dizer. Olha só, as coisas mais bagunçadas, digamos assim, como se alguém já tivesse ali realmente mexido, afastar aqui um pouquinho mais para o lado e dar uma rotaçãozinha. Tudo isso faz com que fique mais humanizado, as coisas ficam não tão lineares assim, olha, bem melhor. E aí também vou pegar um sabonete, colocar, e aí você pode pensar assim, nossa, mas tudo isso dá muito trabalho, e realmente dá. Mas no final, quando o cliente ele olha o todo e ele se imagina ali dentro, ele compra a tua ideia, isso não tem preço. E aí a pessoa fala assim pra você, poxa, eu realmente, ó, tá vendo que ali veio só o suporte, não veio o sabonete. Então, selecionar tudo, criar grupo, e a pessoa dizer pra você, olha, eu realmente me sinto ali dentro, é a minha casa, é o meu espaço, é o meu ambiente, isso não tem preço mesmo, tá? Vale muito a pena cada esforço, cada tempo que você se dedica fazendo a sua maquete eletrônica. No final, o resultado é regozijante, é recompensador.